Shalom, igreja, boa noite. Glória a Deus. Eu queria pedir para que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, verso 24. Vamos ler juntos. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Amém? Queridos, nessa passagem, Jesus está nos ensinando, através de parábolas, sobre uma construção de uma casa. Só que não é uma casa física, uma casa terrena. Ele está falando sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre todas as áreas da nossa vida. E vai dizer nesses dois versículos que aquele que ouve as palavras de Deus e as pratica é como um homem prudente que edificou a sua casa na rocha. E quando vier a tempestade, nada vai acontecer. E também diz sobre o homem insensato, imprudente, que ouve essas palavras e não as pratica. É como construir uma casa na areia que vem o primeiro vento, vem a primeira tempestade e a derruba. Amém? Ele está dizendo, Deus está nos ensinando aqui, trazendo para as nossas finanças. Nós sempre queremos viver a prosperidade do reino de Deus, o transbordar, o efatá de Deus, as portas abertas sobre a nossa vida. Nós queremos ser bem-sucedidos em tudo, amém? Principalmente nas finanças. Mas muitas vezes nós ouvimos o que sai daqui e não praticamos. E aí a gente acaba construindo involuntariamente ou intencionalmente a nossa casa na areia. Em Malaquias 3:10, se você puder abrir também, vai dizer assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento à minha casa. Depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja suficiente para recolheres. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da nossa terra. Deus nos mostra que quando nós dizimamos, Ele abre as janelas dos céus, Ele protege as nossas finanças e Ele protege os frutos do nosso trabalho, amém? Então nós estamos aqui ouvindo, dizimando, devolvendo o que é de Deus, construindo um alicerce na nossa vida financeira. Então o diabo não vai nos roubar, o nosso carro não vai quebrar, a gente não vai gastar dinheiro com remédio, amém? Mas muitas vezes a gente ouve isso e não pratica. Às vezes eu escuto aqui que eu plantar um aqui, eu vou colher 30, 60, 100. Eu escuto aqui também, Ezequiel diz assim, que quando eu primicio, quando eu honro a unção, eu honro os sacerdotes dessa casa, há uma bênção sobrenatural sobre a minha vida. E quando eu não faço isso, eu construo minha casa sobre a areia. E aí vem os ventos, vem as dificuldades, e a gente questiona o Senhor. Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso comigo? Eu não estou construindo com um alicerce, amém? O que eu fui ministrada com essa palavra foi que, superficialmente, no exterior, a casa que é construída na areia e a casa que é construída na rocha, elas são parecidas. Elas são muito parecidas, porque o que vai determinar é o fundamento, amém? Então, visivelmente, tá tudo bem, tá tudo ali tranquilo. Mas o que vai revelar a estrutura daquela casa? A crise, a ventania, os problemas. Então, o que o Senhor me ministrou aqui pode parecer, às vezes, aqui está todo mundo, uns olhando para os outros, todo mundo lindo aqui, recebendo palavra, mas tem gente que rompe, tem gente que não rompe. Por quê? Porque a gente está construindo, muitas vezes, a nossa casa sobre areia. Amém? E eu fui ministrada por essa palavra, porque quando nós construímos em Deus, sabendo que Ele é o fundamento, mesmo que o cenário atual, às vezes a tempestade, ela pode ser
financeira, ela pode ser econômica, ela pode ser na política, mas não vai nos derrubar e nem vai nos desestabilizar se a gente está alicerçado em Deus, amém? As pessoas ficam muito preocupadas com o cenário do nosso país, né? Eu e meu marido, nós temos uma empresa de benefícios, de seguros, de crédito imobiliário. E as pessoas ficam assim, e agora? O que vai acontecer? Nossa política está desse jeito, o que vai acontecer? A gente nunca tem vendido como nós temos vendido nesse tempo. Porque quem nos governa não são as coisas dessa terra. Porque quando a gente tem a convicção de que nós estamos construindo com um fundamento, nem um vento, nem uma tempestade, nada pode derrubar a nossa casa, amém? Construir na rocha é semear numa terra fértil, é ser fiel ao Senhor, é ter a convicção de que pode vir o que vier, nada vai parar aquilo que o Senhor já declarou, já decretou sobre a nossa vida, amém? O que nós temos construído nesse tempo? O que você tem construído nesse tempo? Na sua vida, na sua família, no seu casamento. Eu estou ministrando a oferta aqui, mas faça uma reflexão assim como eu fiz. Isso te preocupa ou isso te tranquiliza? Se a crise vier, como vai estar a nossa casa? E ao mesmo tempo que o Espírito Santo me fez essa pergunta, eu fiquei em paz, porque eu sei que faz 7 anos que eu estou ouvindo essa palavra e praticando. Ouvindo essa palavra e praticando. E o Senhor tem mudado toda a minha casa, as minhas finanças, o meu casamento. Tudo que sai desse altar e é plantado numa terra fértil, dá frutos. Eu não sei como você alicerçou a sua casa hoje, mas eu quero te dizer que dá tempo de mudar. O ano ainda não acabou, ainda é o ano da colheita. Eu não sei o que você plantou até aqui, mas eu sei que você pode mudar esse cenário. O ano ainda não acabou, o Senhor pode mudar a tua vida. Você pode começar a alicerçar a sua vida em Jesus. Lá em 1 Pedro diz, Pedro confirma a profecia de Isaías, que diz que Ele é a pedra. Ele é a pedra angular. Quando nós estamos nele, nada acontece, nenhum vento nos destrói. Sabe, eu anotei umas coisas aqui. Na pedra angular, nele nós não seremos confundidos, nele nós não seremos abalados, nele não há instabilidade, nele não há crise, nele nós permanecemos no propósito. O Senhor ministrou muito forte ao meu coração o que nós temos, onde nós temos construído a nossa casa. Se até aqui foi na areia, meus irmãos, é tempo de mudar, amém? O Senhor está levantando uma geração de pessoas que constroem nele a casa, o casamento, as finanças. É tempo de confundir o inimigo. É tempo de quem é crente, dos filhos de Deus, prosperar nessa crise. É tempo do Senhor te usar com o governo. Aquele cargo da empresa não é para o ímpio, é para você. Sabe, aquela empresa que você sonha, olha, eu não tenho recurso, eu não tenho nada, mas eu tenho uma palavra. E eu vou construir, eu vou confiar e o Senhor vai fazer, amém? É muito forte essa palavra, meus irmãos. Porque aí o Senhor me fez uma retrospectiva da minha vida. Fazem 7 anos que eu estou construindo e tudo tem mudado, tudo tem melhorado. E até quem Ele veio, eu sei que Ele vai nos aperfeiçoar, mas eu também sei que a gente vai conquistar. Eu sei também que a gente vai avançar. Eu sei que a gente vai governar, porque é o que a palavra diz. Onde a gente pisar vai ser abençoado. Onde eu tocar é meu por herança. As nações são minhas. A conquista é minha, não é do ímpio. Você não pode aceitar ver as pessoas ao seu redor mudando de vida e a tua vida não mudar. Alguma coisa na tua casa você não está alicerçando. Eu não sei se é a viga, eu não sei se é a pilastra, eu não sei o que é. Mas quando a gente fundamenta em Jesus, a gente suporta o peso da crise. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei o que você tem construído, mas hoje é dia de mudar essa história, amém? Quantos creem nisso? Eu posso falar com propriedade que esse altar, essa terra aqui é fértil. Que graças a Deus nós temos uma liderança sadia. Uma igreja que prega a luz da palavra. Uma igreja que traz a transformação de mente. E só assim a vida é transformada. Uma igreja que não é movida pela religiosidade. Eu agradeço, todos os dias que eu vou orar, eu falo, Senhor, obrigado pela igreja que o Senhor me
que o Senhor me fez congregar. Obrigada pelos meus pastores, pela minha liderança, por tudo que o Senhor tem nos entregado. Obrigada porque muita gente queria viver isso e não tem isso. Nós precisamos ser gratos por esse altar que prega a palavra, a luz da palavra, a palavra que nos dá destino, que transforma a nossa vida, amém? Feche os seus olhos, pegue os seus dízimos, suas ofertas, suas primícias. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra. Nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E quando nós obedecemos, o Senhor nos dá um destino, Senhor, de vitória. Senhor, que aqueles que venham ofertar aqui, venham colher, Senhor, a 30, 60, 100 por um. Senhor, que aqueles que dizimarem o devorador, Senhor, não roube os frutos da sua colheita. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar que aquele que primicia, aquele que honra, sobre a mesma unção que ele honra, ele vai desfrutar. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja. Nós cremos em um tempo em que nós seremos alicerçados na tua palavra, em que o Senhor vai levantar mantenedores, provedores, Senhor, pessoas que vão governar sobre a crise, em nome de Jesus. Você pode vir aqui ofertar, dizimar, amém?